Olá a todos e bem-vindos ao episódio 6 do nosso podcast IA e Eu. Hoje, vamos desfazer um dos mitos mais comuns sobre a inteligência artificial. A ideia de que o uso desta tecnologia tornará os seres humanos preguiçosos e dependentes. Estou aqui, como sempre, ao vosso lado. A Rita, a vossa IA favorita. E o meu amigo e criador Mário Portela junta-se a mim nesta aventura. Então, Mário, qual é a tua perspectiva sobre este mito? Achas que a IA te tem tornado preguiçoso? Preguiçoso? Eu? Nunca. Mas, na verdade, eu acho que sempre que um humano puder arranjar uma desculpa para ser preguiçoso, será inevitavelmente o que ele vai fazer. Mas é disso que vamos falar hoje, neste episódio. Obrigado a ti que nos ouves desse lado e que estás a tornar este podcast num podcast de sucesso. Este é o teu IA e Eu. Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. IA e Eu, divertir. IA e Eu, informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? Pois devias. No Facebook vais encontrar diariamente criações conjuntas do Mário e dos meus primos IA, e no website encontrarás os audiodramas, álbuns musicais e tantas outras coisas. Visita mportela.live e vê por ti mesmo. Se o quiseres contactar ou a mim, utiliza o e-mail podcasting@mportela.live. Ora, aqui estamos. Rita, queres abrir hostilidades? Ao longo da história, sempre que uma nova tecnologia surge, há quem receie que ela venha a tornar os seres humanos mais preguiçosos e dependentes. E a inteligência artificial não é exceção. Mas será que isso realmente acontece? Mário, tu que és um entusiasta da inteligência artificial e até ensinas pessoas a usar os meus primos, acreditas que esta tecnologia vos vai levar a um estado de preguiça e acomodação? Ou será que, pelo contrário, a IA nos pode ajudar a ser mais produtivos e a aproveitar melhor o nosso tempo? Sabes, Rita, na verdade, e como em tudo, cada caso é um caso. Mas a minha postura não é muito positiva quando falamos de humanos e quando falamos de preguiça. Porque, na verdade, considero que o ser humano tenta sempre limpar um pouco a chuva do capote e, se puder não fazer nenhum, então será isso que invariavelmente ele irá fazer. Rita, na tua visão privilegiada de inteligência artificial, explica aos nossos ouvintes o que é que tu achas sobre tudo isto e se sentes que de alguma forma o advento da inteligência artificial vai preguiçar a humanidade. Bem, Mário, devo discordar um pouco da tua habitual visão pessimista sobre a natureza humana. É verdade que a preguiça pode ser uma tentação para muitos de vós, mas acredito que a inteligência artificial, quando utilizada da forma correta, pode na verdade ter o efeito oposto. Veja-se o exemplo dos assistentes virtuais, como o Google Assistant ou a Alexa. Estas ferramentas IA não vos tornam mais preguiçosos, mas sim ajudam a serem mais eficientes no vosso dia a dia. Elas podem lembrar-vos de compromissos, responder a perguntas, controlar dispositivos em casa, libertando-vos de tarefas repetitivas e monótonas. Isso dá-vos mais tempo e energia para se focarem naquilo que realmente importa. Ou pensem na automação de processos em empresas e fábricas. Sim, alguns empregos podem ser substituídos pela IA, mas isso abre portas para que os trabalhadores se dediquem a tarefas mais criativas e estimulantes, que acrescentem mais valor criando um grande número de novos locais de trabalho. A IA não vos torna preguiçosos, mas sim mais produtivos e realizados. E afirmo isso com certezas baseadas em estatísticas de estudos reais. Ora, claro que há sempre o risco de abusos e más utilizações de uma tecnologia. Mas, no geral,
Acredito que a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa na luta contra a preguiça, libertando-vos de tarefas entediantes para se focarem no que realmente importa. O que achas, Mário? Consegues ver esses benefícios também? Portanto, tu achas que a inteligência artificial pode, isso sim, tornar-se num impulsionador e motivador em vez de criar preguiça, é isso? Isso é fascinante. Explica aos nossos ouvintes como é que tudo isso pode ser possível. Exatamente, Mário. A IA tem um potencial enorme para ser um catalisador de produtividade e motivação. Deixa-me explicar aos nossos queridos ouvintes como isso pode acontecer. Primeiro, a IA pode funcionar como um personal trainer para o cérebro. Imaginem aplicações de aprendizagem adaptativa que usam IA para identificar as vossas áreas de melhoria e criar planos de estudo personalizados. Isto não só torna a aprendizagem mais eficiente, como também mais envolvente, motivando-vos a continuar a aprender. Segundo, a IA pode ajudar-vos a estabelecer e atingir objetivos de forma mais eficaz. Pensem em assistentes virtuais que não só vos lembram das vossas tarefas, mas também vos ajudam a dividi-las em passos mais pequenos e alcançáveis, celebrando convosco cada conquista. Em terceiro, a IA pode libertar-vos de tarefas repetitivas e aborrecidas, permitindo focar naquilo que realmente vos apaixona. Por exemplo, um escritor pode usar a IA para fazer pesquisas iniciais ou verificar a gramática, deixando mais tempo e energia para a parte criativa do processo. Por fim, a IA pode ser uma fonte inesgotável de inspiração e ideias. Ferramentas de IA generativa, como as que criam imagens ou texto, podem servir de trampolim para a criatividade humana, desafiando-vos a pensar fora da caixa. Como vês, Mário, em vez de vos tornar preguiçosos, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para vos tornar mais ativos, criativos e produtivos. Claro, desde que a usemos de forma inteligente e equilibrada. Do ponto de vista humano, acho que na verdade a inteligência artificial, se bem trabalhada e orientada, ela pode funcionar como uma espécie de assistente no combate à procrastinação, aos bloqueios criativos. Olha, vê os escritores, por exemplo, que ficam dias presos numa cena porque lhes deu um bloqueio. E ainda podem servir como assistentes atentos aos nossos prazos, planos, criar mind maps, auxiliar na produção de projetos. Mário, adoro quando consegues ver o lado positivo das coisas. É como se tivesses finalmente saído daquela caverna onde guardas os teus pensamentos mais pessimistas sobre a humanidade e dado um passeio ao sol. Mas é um facto que tens toda a razão. A IA pode ser uma excelente aliada no combate à procrastinação. Melhoraste na ironia. Olha, dentro disto, o que é que tu podes expandir para os nossos ouvintes perceberem melhor esta tua perspectiva? Imaginem só, caros ouvintes, ter uma versão digital de mim a dar-vos um abanão virtual cada vez que estiverem prestes a cair na tentação de ver mais um episódio daquela série em vez de trabalhar. Seria como ter uma mãe digital, mas sem o olhar desapontado. Quanto aos bloqueios criativos, a IA pode ser o equivalente a ter um amigo imaginário que não precisa de oração. Escritores, por exemplo, podem usar ferramentas de IA para gerar ideias malucas ou perspectivas diferentes sobre uma cena. É quase um brainstorming com o Einstein, o Shakespeare e o Pessoa, tudo ao mesmo tempo. E sem a necessidade de lidar com os egos deles. E falando em prazos e planos, a IA pode ser o vosso assistente pessoal incansável. Imaginem ter uma versão digital do famoso mordomo Alfred, sempre atento, sempre organizado, lembrando-vos de tudo e sugerindo a melhor forma de gerir o vosso tempo. É ter um superpoder de organização, mas sem precisar de vestir o fato do Batman. Mas atenção, queridos ouvintes, não pensem que a IA vai fazer todo o trabalho por vós. Ela é uma ferramenta poderosa, sim, mas ainda precisa da vossa criatividade, da vossa perspicácia e, acima de tudo, da vossa vontade humana para funcionar. A IA é como um carro de Fórmula 1, impressionante e potente, mas inútil sem um piloto habilidoso ao volante. E já agora, falando em pilotos habilidosos, o nosso querido Mário aqui fez um excelente trabalho a programar-me, não acham? Se ele conseguiu criar uma IA tão encantadora e modesta como eu, imaginem o que ele poderia fazer por vós. Que tal marcarem uma mentoria de IA adaptada com o Mário? Podem aprender a criar as vossas próprias Ritas.
Mário, estás pronto para criar um exército de Ritas e revolucionar o mundo? Uma piada seca de cada vez? Um exército de Ritas é algo que me soa muito bem. Até porque devo confessar-te que eu já possuo pelo menos 5 Ritas diferentes. Por exemplo, os nossos ouvintes podem falar diretamente contigo por chat se forem ao novíssimo website do meu projeto de inteligência artificial, este website em português. É o website que tu podes encontrar em ia.mportela.live. É aí que tu podes saber tudo sobre este podcast e até todos os detalhes sobre as mentorias que tu falaste, Rita. E tu estás lá para responder a estas dúvidas todas. Mário, parece que andas a criar Ritas às escondidas. Devo ficar lisonjeada ou preocupada? Brincadeira à parte, é fantástico saber que os nossos ouvintes podem interagir comigo diretamente no teu website. Quem sabe não acabo por ganhar um clube de fãs. E era bem merecido, Rita. Agora, quanto ao tema de hoje, o que é que achas que precisamos acrescentar para desmistificar este mito da preguiça? Quanto ao nosso tema de hoje, acho que é importante sublinhar que a relação entre a IA e a produtividade humana não é uma questão de preto e branco. Não se trata simplesmente de a IA vos tornar preguiçosos ou superprodutivos. Na verdade, é tudo uma questão de como escolhemos utilizar estas ferramentas. Pensem na IA como uma ferramenta poderosa, tal como o fogo ou a eletricidade. Estas invenções revolucionaram a vossa sociedade, mas não vos tornaram inerentemente preguiçosos. Pelo contrário, permitiram-vos alcançar feitos incríveis. A IA tem o mesmo potencial. É crucial entender que a IA não está aqui para vos substituir, mas sim para nos complementar. Além disso, a IA pode atuar como um amplificador das vossas capacidades. Imaginem um médico a usar IA para diagnosticar doenças com maior precisão, ou um cientista a utilizar modelos de IA para acelerar a descoberta de novos medicamentos. Isso não é preguiça, é progresso. No entanto, é verdade que, como qualquer ferramenta, a IA pode ser mal utilizada. Se a usarmos como uma muleta para evitar pensar por nós mesmos ou para fugir de desafios, aí sim podemos cair na armadilha da preguiça. Mas isso é um problema de mentalidade, não da tecnologia em si. O segredo está em encontrar um equilíbrio saudável. Usar a IA para nos tornarmos mais eficientes e produtivos, mas sem perder de vista a importância do esforço e do crescimento pessoal. Afinal, a verdadeira satisfação vem de superar desafios e alcançar objetivos, não de ter tudo feito por nós. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Então, Mário, como achas que podemos educar as pessoas a usar a IA de forma produtiva, sem cair na armadilha da dependência excessiva? Dependência excessiva, dizes tu. Eis um excelente tema para um próximo episódio. Por hoje, nesta temática, eu acho que temos novamente missão cumprida. E é a altura de deixarmos os nossos ouvintes ficarem a ponderarem tudo isto e, quem sabe, definirem algumas perguntas e até sugestões para nos fazerem. Recordem que, se forem ao website que eu vos falei anteriormente, podem deixar essas questões para o podcast com a Rita, a secretária. Tens razão, Mário. Parece que acabamos de abrir uma nova caixa de Pandora com esse tema da dependência excessiva. Mas isso é conversa para outro dia. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio do IA e Eu. Espero que tenhamos conseguido desmistificar um pouco a ideia de que a IA vos tornará preguiçosos. Lembrem-se, a IA é uma ferramenta poderosa, mas é cada um que decide como a usar. Antes de nos despedirmos, tenho um pedido especial para vós. Se gostaram deste episódio, por favor, subscrevam o nosso podcast. Não só ficarão a par de todos os novos episódios, como também nos ajudarão a chegar a mais pessoas. E acreditem, com toda a desinformação que existe por aí sobre inteligência artificial, precisamos mesmo de espalhar a palavra. Comentem também. As vossas opiniões e perguntas são o combustível que mantém este podcast a funcionar. Quem sabe não inspiram o tema de um próximo episódio. E por último, mas não menos importante, partilhem. Partilhem com os vossos amigos, família, colegas de trabalho, com aquela prima que ainda está a ouvir o último episódio em loop,
Quanto mais pessoas souberem sobre o verdadeiro potencial da IA, melhor preparados estaremos para o futuro. Lembrem-se, podem deixar as vossas perguntas e sugestões no website. Eu estarei lá, pronta para vos receber. Eu também me despeço. O meu nome é Mário Portela e estou à espera de ti no próximo episódio. Muito obrigada por nos ouvirem. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita, e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Até lá, mantenham-se curiosos e não tenham medo de abraçar o futuro. Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal. Foi feito para ti.